Bom, vamos começar com essa, dá para chamar assim, retrospectiva, né? De retrospectiva Ubra TV. Estamos aqui do meu lado, primeiro as moças, né? Do meu lado esquerdo, Marissa Sampaio, seja bem-vinda. Olá. Posso chamar de retrospectiva 2015 ou pseudo? Acho que sim. Um debate sobre... Que bombou, tudo que bombou no ano. Ótimo, gostei do termo, da expressão. Do outro lado temos os meninos Arthur de Faria, Mauro Borba e Guilherme Roquette. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo menino, né? Que é nessa altura. Bom, mais um ano, Mauro Borba. O Natal já foi, né? O Natal tá aí, mas em 2016. No caso, menos um já, né? Rapidinho é Natal, cara. Bom, enfim, gente, a gente vai falar sobre um ano 2015, um ano com muitas polêmicas, um ano em que dá pra gente dizer que dividimos o Brasil no aspecto político, crise econômica, mas unimos o Brasil pro nosso primeiro assunto. O WhatsApp. O WhatsApp uniu os brasileiros. Seja você contra ou a favor de Dilma Rousseff, todos foram às ruas, ou pelo menos foram às redes sociais reclamar da falta do WhatsApp, do bloqueio. O aplicativo WhatsApp foi suspenso por determinação da Justiça no dia 17 de dezembro. O Brasil inteiro foi afetado, já que o serviço se tornou uma ferramenta de trabalho essencial, além de baratear o custo com a troca de mensagens instantâneas e até mesmo ligações. Gente, vamos começar. O WhatsApp na vida de vocês. Ele fez falta no dia 17? Começa com a Marissa. Ai, meu Deus. Não, pra mim não fez falta porque eu uso bem pouco, assim, o WhatsApp, né? Eu tenho várias redes sociais e uso mais outras do que o WhatsApp. Então eu consegui, já sabia que o WhatsApp ia ser bloqueado, então vou me organizar para não usar o WhatsApp nessas horas. Tem o Telegram, tem todas as outras redes alternativas que eu acho que a gente deveria usar mais para não se tornar tão dependente de um único aplicativo. Isso sim eu acho grave. Então para mim não fez falta, não sei vocês. Meninos. Eu uso bastante o WhatsApp, senti falta. Mas assim, descobri que tem outras coisas, né? O Telegram é um, né? Eu não sabia da existência, então eu fiquei sabendo, já valeu a pena. Mas eu sempre me perguntava assim, porque essa questão de tu ligar através do WhatsApp, como é que isso funcionava para as operadoras, né? Porque tu liga, tá, não é tão fácil assim, não são todas as ligações que funcionam, né? Às vezes não pega legal, assim. Quase nunca. Quase nunca. Quase nunca. Quase nunca pega o WhatsApp. Não, mas eu já consegui. Em alguns casos funciona. É uma economia, né? Se o Wi-Fi estiver ligado, dá. Mas para mim fez falta o WhatsApp porque eu faço o início da manhã a produção do Conexão e muita coisa vem pelos grupos do WhatsApp, da Polícia Civil, de jornalistas. Muita informação vem por ali, muita foto e vídeo vem por ali. Então, para mim, fez bastante falta. O que eu já tinha recebido no dia anterior, eu mandei por e-mail já as fotos e as informações. Mas mesmo assim, fez bastante falta, sim. Arthur de Faria, fala a verdade, viu? Eu sei que tu é um entusiasta das novas tecnologias como Instagram, WhatsApp. A gente percebe no grupo da Mix FM, na 107.1. É que eu trabalho muito com muita gente de muito lugar, né? Então eu uso muito o WhatsApp com isso, para falar com o pessoal da Argentina, do Uruguai, de São Paulo, tudo isso barateia muito, realmente. Era uma grana para fazer isso com o telefone, sim, né? E agora com o WhatsApp... Mas eu não tenho... Eu até faço ligação do WhatsApp, mas eu gosto mais de falar e depois escutar, porque eu acho que isso objetiva também. Te poupa muito tempo. Mas olha muito só, tempo. Eu tenho 60 minutos no meu plano de telefone celular que eu uso a metade. Por que eu vou ligar pelo WhatsApp? Sim. Bom, não é? Enfim, vamos parar e pensar o seguinte, o uso, né? Vamos entrar nessa questão, já que cada um disse como usa o WhatsApp. Bom, depois do caso Fabiola, né, que comoveu as famílias brasileiras, uma família naquele momento estava sem o Natal, né? O Natal estava destruído, pelo menos é o que testemunha quem gravou no WhatsApp. Você, pô, Fabiola, você acabou com o Natal da família. Bom, o caso de adultério, os nudes, todo mundo, se você não sabe o que é, né? As fotos que expõem as pessoas peladas, que elas trocam, né? Enfim. Aquelas que o pessoal manda ali no grupo? Não sei. Aquelas no grupo da Mix, Não sei, eu acho que eu tenho um sistema no meu WhatsApp que bloqueia, eu não vejo essas coisas. Ele só manda, né? Ele não recebe.
Mas então, o que vocês acham? Essas ferramentas, entrou em discussão, a gente tem o marco também que foi discutido, né? O marco civil, Sim. temos as questões de direito na internet, a decisão da juíza. Vocês veem 2016 com um acirramento nessas discussões sobre a tecnologia, as relações sociais? Eu acho que ficou muito uma coisa... quase uma dicotomia, né? Porque o WhatsApp foi bloqueado e as pessoas que soltavam tantos boatos pelo WhatsApp não conseguiram soltar os boatos pelo WhatsApp, do tipo, o WhatsApp foi bloqueado pela Dilma, o WhatsApp foi bloqueado pelo governo, sabe? A gente tem que... Como a gente já disse, o país está muito polarizado e as pessoas começaram a colocar a culpa no governo. Até o Mark Zuckerberg, né, colocou a culpa no governo e disse: vocês têm que pedir para o governo ter consciência e desbloquear o WhatsApp, quando na verdade não tinha nada a ver com o governo, foi uma juíza sozinha que foi lá e determinou aquilo, né? Isso ficou muito assim, muito claro que as pessoas não, elas usam os aplicativos, usam a internet, mas elas não estão bem informadas. Mas tem uma mobilização aí das operadoras que justamente criticam a possibilidade do WhatsApp fazer chamada, porque o WhatsApp não paga a quantidade de impostos que deveria, ou que as operadoras pagam, não tem que botar toda a infraestrutura que as operadoras colocam. Por exemplo, vai lá para Jaguarão, tu tem que botar uma linha, um sinal de telefone celular até lá, e o WhatsApp não faz nada disso. Então Embora é fácil, o pedido da derrubada, da determinação da juíza, o pedido do desembargador foi via a Oi, né? Foi a companhia que... Sim, porque na verdade as companhias, elas ganham dinheiro com o WhatsApp. Sim. Porque elas cobram os dados, a gente Exatamente. Não pode esquecer disso, né? Então, se tu não está usando pelo Wi-Fi, as companhias estão ganhando em cima do teu uso do WhatsApp. Tanto que é isso, como tu disse, as próprias companhias, não é a primeira vez que elas se mobilizam. A outra vez, não sei se vocês lembram, já tinha determinado bloqueio e eles derrubaram antes de realmente bloquear. Sim. E agora ficou 12 horas bloqueado. Mas o principal que não está sendo discutido é uma empresa que vem no Brasil e ignora completamente as leis do país, e aí vai ficar assim? A empresa já tinha sido multada, tinha ignorado as outras ordens judiciais de dar os dados desses usuários que são suspeitos de cometer crime ou que cometeram crimes, e aí? Esse é a principal discussão, eu acredito. Descumpriu uma determinação judicial, só isso aí já é passível de multa. Mas a multa foi dada e eles não pagaram. Não, vocês acham, mas aqui temos um mestrando, né, na área de comunicação, Mauro Borba, e um mestre em literatura na área... Vamos para a área formado. E mestre, né, já graduado. Na educação, se a gente for pensar, vocês acham que o povo brasileiro precisa de educação para a mídia, educação para as redes sociais? O uso está um pouco desproporcional ou como vocês pensam, inadequado? Eu acho que tem uma coisa de acesso à informação que é muito pulverizado, né? Assim, todo mundo tem uma coisa de uma histeria da quantidade de informação cada vez maior e cada vez mais superficial, justamente para que possa ser cada vez maior quantidade de coisas sem aprofundar absolutamente nada, né? Tem uma coisa cada vez mais horizontal, assim, né? E menos vertical, no sentido de aprofundar os assuntos, de aprofundar o conhecimento sobre as coisas, né? A coisa da orelha do livro, é a coisa já desde o Twitter, né? Quando começou aquela polêmica dos 140 caracteres, né? Que, na verdade, até é bom como exercício de síntese e tal. Mas isso é uma coisa que esse excesso de informação, essa histeria da informação, daqui a pouco eu sinto que ele já tem um certo rebote, mas eu acho que daqui a pouco vai ter um rebote forte nisso, assim. Porque, como diria o Caetano lá em 68, né? Quem lê tanta notícia, né? Quem precisa de tanta informação, na verdade, para fazer o que com ela, né? Eu acho que tu vê cada vez... Agora, eu tenho essa impressão, não sei se é porque eu sou um otimista de natureza, de que, de repente, as pessoas vão começar a cansar um pouco disso aqui, começar a olhar um pouco... Sim. Tomara que sim, vão começar a rezar para que isso aconteça a partir de agora já, porque a gente que é jornalista, que trabalha e que produz um aprofundamento nas informações, por exemplo, aqui no Conexão, que traz especialistas para discutir, olha, se Deus quiser, tomara que as pessoas se deem conta disso. E o Mauro, por exemplo, tem mais de 30 anos de rádio, a preocupação com a fonte... mudou muito de antigamente para hoje, aquela preocupação de tipo, eu tô dando a fonte certa, porque hoje em dia o cara espalha a notícia e inclusive as frases, aqueles pensamentos, bota um pensamento que é de um outro pensador com o nome de uma outra figura, de um poeta, enfim. Não, o boato eu acho que sempre teve, né? A gente tinha, na época que só existia o telefone, né? Sim. Era o boato vinha por telefone. As pessoas ligavam para a rádio e diziam, morreu o guitarrista do, sei lá, uma banda famosa.
E aí a gente corria para as O Fred Mercury foi morto várias vezes antes de morrer. várias vezes, né? Então, isso já existia, né? Então, agora também, tu vê a notícia ali na rede social, tu tem que pensar se aquilo é verdade ou não, né? Claro, Sim. tem gente que já compartilha sem nem compartilhar e não quer nem saber, principalmente se for do seu interesse. Sim. Né? Ah, eu concordo com isso aqui, vai, sabe? Então, é isso que eu... Mas eu acho assim que toda a internet ela vai ser discutida, né? Já tem um pessoal discutindo assim essa história de que muita gente está ganhando dinheiro com a internet e não está produzindo nada. Né? Sim. Tu pega, por exemplo, aí esses aplicativos que só fazem a ligação de um cliente com um produto, né? E ele não produz nada, ele só está ali para... E ele está ficando mais poderoso que a própria empresa que presta o serviço. Sim. Então, aquele negócio lá que tu arruma hotel, né? Sim. Aquilo é uma empresa poderosa hoje, né? E o Uber, né? Tá no TP. O Uber. Exatamente, Tá no vamos TP, entrar nesse assunto agora. Né? O Guilherme não consegue, né? Deixar de ser diretor e está dirigindo o programa do cenário, né? Inclusive, Mas alguém ele já tem que disse para eu dirigir, trocar de né? assunto, né? Bom, enfim, vamos passar para o Uber. Já que a gente fala, eu acho que em 2015 se falou muito acho que a palavra, me pediram para escolher a personalidade, eu vou escolher a palavra do ano. Eu acho que é regulamentação. Regulamentação, regulação, se falou em regulamentar tudo, né? Regulamenta, desregulamenta, Prostituição. tudo, o futebol, cria liga, desfaz liga, enfim. Se a gente fosse enxergar agora os aplicativos, como o Mauro bem lembrou, que estão faturando, estão ganhando dinheiro, o que eles estão produzindo e estão trazendo de retorno na sociedade. Bem objetivo, você é ou não a favor do Uber, Maressa Sampaio? Sou a favor desde que seja regulamentado, porque todo mundo tem que seguir as regras, pagar os impostos, então não é o Uber que vai ser diferente. Bem objetivo. Tá bom. Arthur de Faria, o que você acha sobre o Uber, essa polêmica toda? Pois é, eu tenho usado. Eu acho que a reação é muito. Esses dias eu não me lembro quem escreveu sobre isso, mas quando mudou a coisa do carro de praça para o táxi, foi uma polêmica muito parecida com essa. Né? Que o carro de praça era o Uber, qualquer um podia ter um carro de praça. E aí começaram a regulamentar para o táxi e os caras dos carros de praça protestaram muito e taxista apanhou e tal. E agora está acontecendo a mesma coisa no outro sentido, né? Que nem quando começaram as festas, as bandas a serem substituídas pelos DJs, né? E aí os músicos reclamando que os DJs estavam tirando emprego. Aí os DJs agora reclamando porque as celebridades são DJs. Então qualquer um é DJ. Então isso, sei lá, eu acho que são ciclos que... Tem coisas que não adianta, né? Tem coisas que não adianta... tentar ir contra mesmo, porque a coisa vai acontecer. Tu vê que a coisa vai acontecer, né? Que nem a coisa de download pirata das coisas e tal. Vai existir. É. Isso é fato. Vai existir, pronto. Mas é interessante como essa coisa que tem um dado associado ao Uber, que as pessoas não têm falado, que é a coisa do mercado do luxo, né? Mesmo que ele não seja mais caro, ele parece mais caro. Então tem essa coisa... E né, os caras dão uma aguinha. dão uma aguinha, chega o cara Chocolate. de terno, com o ar-condicionado ligado e tal, com uns puta carrão. Então tem essa coisa de tu parecer mais chique e famoso, né? Sim. Então, Tá agregando valor. Tá agregando valor ao teu camarote. E eu acho que isso também é uma coisa da sociedade, uma sociedade do espetáculo, uma sociedade do aparentado, uma sociedade do... né? Eu acho que tem que fazer tem um a ver. debate, cara, um amplo debate, entendeu? Ser oportunidade. Nós precisamos fazer um debate. Eu sou a favor Só não do dá debate. pra dizer que precisa fazer o que tem que ser feito, que aí vai ser o Sartori. Olha só, botaram o Mauro no meio Tem que fazer um e tá debate. representando o Hoje. centro mesmo. Aquilo que o debate definir, eu vou acatar. Mas o senhor é contra ou a favor? Eu acho que eu sou a favor do debate. Mas o Mauro tá lembrando uma coisa que é verdade, isso acontece nas redes sociais. As pessoas saem com uma opinião sem aprofundar o assunto. Mas é que como a gente isso, tava nem sempre a gente discutindo. precisa ter uma opinião sobre alguma coisa, né? Verdade. Mas eu acho que tem que haver uma regulamentação e o debate eu acho que tem que caminhar nesse sentido, de se criar uma regulamentação, porque não pode uma empresa estrangeira de transportes, em tese, não ter um automóvel e terceirizar a sua mão de obra, por exemplo.
né? Daqui a pouco, então, vamos fazer o seguinte, todo mundo aqui é PJ, todo mundo aqui é terceirizado e a gente não tem direito trabalhista e nem nada. Aí a gente vai ficar em que situação? Não dá ideia. Pois é, mas e aí? O Mauro tá aí. Isso é uma situação para a qual a gente caminha se a gente continuar tendo essa tolerância com o E Uber. a questão da segurança, né, também. Também. Porque também. os táxis estão mais seguros devido aos aplicativos, né? Isso é verdade. Mas o Uber, por outro lado, já começa com a questão de ter a avaliação, enfim. Só que não é 100% seguro porque a gente não sabe quem são aqueles motoristas. né, Vocês pra viram que iniciar. abriu agora o serviço para reclamar dos táxis, né? Abriu Sim, agora, exatamente. obviamente, na cola Sim, da uma reação, polêmica né? do... Já é de fato uma reação. Talvez né? seja uma chance de melhorar o serviço dos táxis e ter essa outra alternativa que é realmente para quem quer pagar mais e tal, ou Mas parecer mais. Mas eu ia dizer que eu não usei o Uber ainda, mas eu usei também não. um outro Uber. Que uns 2 anos atrás, a gente fui com a família nas férias para Bahia, e lá tem um tipo de Uber, que é assim, um golzinho velho, que o cara cobra 30 pila para te levar para praia. Sim. Entendeu? É o Uber. E o guri é um guri dirigindo ali, né? Não tem nenhuma, não é sofisticado, evidentemente, não é regulamentado, é um carro particular. Sim. E aquilo funciona pra caramba. E aí tu fica ali, pra ir embora, como é que faz? Aquelas praias mais retiradas, assim. O ônibus passa de hora em hora, mas tem o rapaz aquele ali do Gol ali, ele te leva por 30 reais. Aí é o chofer. É o chofer, o Mas motorista. Isso existe aqui em Porto Alegre devia também, ser né? assim, A gente né? vai entrar e vamos lembrar dos problema táxis é que também. os caras o que pessoal que dirigem Uber- faz o transporte clandestino Claro. de Guaíba para Porto Alegre. Quando A a gente peru- estava ali, pirueiro que se chama. Ou quando a gente tinha sede lá em Porto Alegre, ficava aqueles carros que eram iguais aos táxis, que eram pintados de laranja, ex-táxis com placa cinza normal. Aqueles carros, vários deles depois foram Também. denunciados porque faziam transporte clandestino para Guaíba e ficavam ali, atrás da Coronel Bom, olha Vicente. só, o nosso primeiro bloco já foi. Eu termino então lembrando que nós, jornalistas, também estamos nos unindo, que aí vamos reclamar dos blogueiros, que estão fazendo mais sucesso do que a gente Não, no blogueiro é YouTube. coisa do passado. YouTuber. Né? YouTubers. Quanto é velho. Eu sou muito 2014. Ninguém Eu fico lê na blog opinião do mais. Arthur que a gente aprofunda Viu? a informação. Tá bom. A Suprema Corte Americana, né, nos Estados Unidos, liberou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Aqui no Brasil, a Justiça já havia reconhecido esse direito. Mas, como a gente debateu ao longo do ano, Marissa, há uma diferença, né, entre o que é união estável, o que é o casamento homoafetivo. Não é só uma nomenclatura, tem diferenças com questão ao direito, à justiça, né? E, na verdade, se comemora tanto porque qualquer conquista de direitos é de se comemorar, ainda mais no momento que a gente vive, né? Seja lá ou aqui, a gente vive um momento de aprofundamento do conservadorismo na sociedade em geral. Não é só no Brasil, a gente pensa que é só no Brasil, a gente vê o cenário na Europa, está muito parecido. Então, a gente tem que comemorar, assim, porque as pessoas comemoraram mais do que aqui. Tá, ok, a gente sabe que tem o poderio americano por trás mesmo. O filtro, agora todo mundo usa filtro. Deixa as pessoas usarem filtro, é uma conquista importante, querendo ou não. Seja se acredita ou não na instituição casamento, mas todo mundo tem que ter os mesmos direitos. É isso, entende? Se eu posso casar, uma pessoa que não é heterossexual também pode querer casar e pronto. Então, a questão faz diferença assim, a união pode, mas o casamento não. Não, o casamento também tem que ser liberado. É Sim. isso. A relação, o que a gente está talvez debatendo, são as questões de direito mesmo, né? De justiça. Na medida em que, por exemplo, relações com herança, questões que envolvem herança ou direito, né, sobre um momento de doença, de enfermidade, quem é o responsável. Enfim, o que vocês pensam a respeito? O contrato, né? O casamento já é um contrato, né? Ele já estabelece ali algumas coisas e tem, por exemplo, a união estável, né? A união estável também já tem a sua regulamentação, né? Então, se estabelece uma questão contratual, que é meio chato falar assim, né? Porque a gente tem que pensar no amor, né, cara? No amor das Mas pessoas. é que quando assina se pensa assim, né? Quando na hora de rasgar o papel, cadê o amor? Agora foi. Né? Aí vai, a questão vira advogado, né? Vem o advogado, vem o juiz. E aí vem o advogado. Né? Não né? são uma relação não é entre duas pessoas, envolve um terceiro ou um quarto. Né? Mas eu fiz uma reportagem uma vez a respeito de uma ação civil pública, porque nos anos 90 era muito comum, por exemplo, assim, se tem 2 caras morando junto, são amigos. Aí um morria,
e a família ia lá e fazia a limpa no apartamento, né? Enquanto o outro ou trocava a fechadura e o outro ficava sem casa. Porque, não, para a família eram só amigos, mas na verdade não eram. Na verdade eram duas pessoas que moravam juntas, que tinham uma vida juntas, uma relação. Então, aqui no Rio Grande do Sul se fez, o Ministério Público Federal fez uma ação civil pública que serviu de base para todo o país para equiparar esse direito, né, dessas pessoas. Eu acho que isso é uma conquista de fato, o fato da Suprema Corte norte-americana ter esse discernimento. E vale lembrar o seguinte, que já desde antes disso, no Brasil, o próprio judiciário já reconhecia, né, a união de duas pessoas do mesmo sexo, e isso é assim, não adianta a lei dizer que não a algo que as pessoas não vão deixar de fazer. As pessoas não vão deixar de gostar de quem elas querem, de viver como elas querem. Então, a lei tem que se adaptar. Arthur. E isso começou no Rio Grande do Sul, né? Tu vê a gauchada tão reacionária para quase tudo, e aí abre uma brecha disso. Eu acho que até como forma de enfrentamento, né? Eu sou amigo do primeiro casal não, de um dos caras, que foi o primeiro casal que casou aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que isso é uma discussão que isso felizmente não vai fazer mais sentido, quer dizer, pelo menos no Ocidente, né? Não vai fazer mais sentido daqui a 15 anos. Eu acho que isso está indo muito rápido. É que nem o cigarro, assim, né? A coisa da naturalidade com que se trata casamentos ou relações homossexuais ou heterossexuais, ela está avançando numa velocidade que é como a mesma velocidade em que o cigarro deixou de ser legal. Eu vejo muito pela geração de quem tem assim menos de 20 anos. Hoje é uma coisa completamente cotidiana. Assim, tem as duas... segundo grau, tem as meninas que namoram, tem os meninos que namoram, tem a menina que namora com o menino, né? Isso já é uma... Acho que isso já é... claro que aí tem todo... Nós estamos falando nesse mundo, né, que não tem nem extremismo religioso, né? Porque daí quando entra a religião complica nisso tudo. Só que a religião tem entrado, né? Então, inclusive tem Congresso, voltado. Figuras como, por exemplo, o Bolsonaro. Vamos botar um de cada lado, né? O Bolsonaro de um lado contra o Jean Willis, por exemplo, né? Entre outros. Figuras políticas, né? Que representam. E que tem apoio. E tem o Bolsonaro tem apoio, ele só está lá porque ele é porque as pessoas vão se sentindo acuadas, né? A gente pensava, daqui a 20 anos não vai ter mais esse tipo de discussão, mas realmente eu não sei, eu tenho medo, que nem a Regina Duarte, né? Eu tenho medo mesmo, porque eu também, por outro lado, vejo, sim, uma radicalização no discurso, nesse discurso extremo. E a gente vê isso através da internet, né? Sim, e esses novos grupos que têm surgido, revoltados online, etc., orgulho de ser hétero... É bem perigoso. É tão difícil que a pessoa tem que se orgulhar, né? Muitas dificuldades, né, nesse mundo para ser hétero. É uma tentação absurda. De um lado, o Arthur Mas só um parênteses que há 20 anos atrás tu só pensava no qual era o picolé que tu ia comer de tarde. Não vem que há 20 anos atrás tu não pensava no como é que ia ser. Da próxima vez a gente bota no GC idade para também situar, né, na história cada figura. Mas eu acho que nos dois pontos dá pra gente perceber duas coisas, né? O Arthur lembra bem, a geração mais nova já não causa estranhamento. Sim. Mas, por outro lado, essas questões religiosas que têm se acentuado, acho que no mundo inteiro, tanto o lado oriental quanto o lado ocidental, de certa forma, podem levar a, por exemplo, casos de uma violência maior, uma resposta maior. Não, e tem duas coisas, né? Tem a questão religiosa e tem a questão dos canalhas que fingem que são religiosos para conseguir grande poder, né? São duas coisas, inclusive, diferentes dentro disso, né? E o que a gente está vendo é uma ascensão muito grande do poder, mas que eu acho que já está caindo, né? Tu tá vendo, assim, essa ascensão tão rápida quanto os caras estão caindo. E aí o que acontece? As pessoas que realmente acreditam nessa coisa e tal, leva um tempo para se dar conta de que isso é um castelo de aparências erguido com outros interesses, né? Que não são efetivamente religiosos, que é uma coisa que se tornou essas bancadas evangélicas, tal, né? A bancada da Bíblia. Eu duvido que a imensa maioria das pessoas que estão ali acreditem sequer em Deus, né? Porque se elas acreditassem em Deus, elas não faziam o que elas estão fazendo, porque elas acreditariam que iam ser punidas depois. Então é um nível de... Isso eu acho que é uma coisa, é um nível de cinismo e de hipocrisia que ele é tão absurdo, ele é tão
tão superior a outros níveis de cinismo e hipocrisia que se teve em outras épocas, inclusive da história recente do país e tal, que isso não pode se sustentar por muito tempo. Não tem uma massa tão grande de ingênuos assim, né? Tem uma massa grande, mas eu acho que cada vez mais isso é mais desmascarável, eu não sei, mas eu sou um otimista incorrigível. Vamos fazer o eu tenho seguinte, receio da eu massa preciso de manobra. avançar na discussão e eu fiquei dividido, porque a gente falou de religião, né, e aí a gente pode lembrar de atentados na França, né, Je suis Charlie Hebdo, entre outros. Isso sim, é uma coisa religiosa, aí nós estamos falando vamos chegar de lá. quem acredita mesmo nisso, né? Não de um bando de pilantra salafrário que finge que acredita para tirar dinheiro. Eu vou pegar esse gancho, Arthur, mas eu vou deixar essa um pouquinho mais para frente. Já que a gente falou também de Brasília, né, e discussões políticas que transcendem, nós temos a bancada da bala, da Bíblia, da bancada do boi, enfim, aí temas diversos, mas o fato é o seguinte, fim de ano foi bastante intenso, uma agitação muito grande em Brasília, principalmente após o andamento do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff no Congresso. Somado a isso, a Operação Lava Jato teve mais desdobramentos e até mesmo um tucano foi condenado no esquema do mensalão. Então, vamos entrar nessas discussões que envolvem aí política, economia, ideologia, enfim. Maressa, Brasília esse ano pegou fogo. Acho que não vai dar, não vai sobrar para a religião. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vamos lá, Maressa. Eu acho que vai continuar ano que vem, a gente não vai se livrar disso tão fácil, até porque o Eduardo Cunha, o pedido de afastamento dele só em fevereiro vai ser analisado, né? Então temos no mínimo mais 2 meses de Eduardo Cunha. Depois do Carnaval. Depois do Carnaval, claro. Óbvio. Ainda bem que o Carnaval é mais cedo esse ano, daí o ano começa mais cedo, né? Então, acho que vai longe, porque agora com a saída do ministro da Fazenda, vai ficar toda aquela especulação, quem vai entrar no lugar, se vai ser um nome que vai agradar o mercado, e o mercado não quer mais essa presidente que nós temos, né? Então, acho que o ano que vem vai ser pior do que esse. Vocês acreditam no impeachment? Eu acho que foi o que o Veríssimo escreveu esses dias, né? Podia já eleger direto o mercado, né? Já bota Mas, cara, olha, é louco isso, né? Porque a Dilma fez o que o mercado estava pedindo. Exatamente. Exatamente. A Dilma, e o Lula já fazia. O Lula já fez todas as alianças. Lula fez possíveis. com carisma, né? E ela fez exato. sem carisma. É que o Lula, o Ciro Gomes fala isso, né? Estou gostando muito das entrevistas do Ciro, porque eu acho que ele está chutando balde. Assim, né? Eu não sei no que isso vai dar, mas estou achando legal. Que o Lula tinha... ele fazia os conchavos e tal, e lidava melhor politicamente com isso. A Dilma é uma pessoa que tem uma dificuldade de comunicar, e ela já é mais técnica, então ela está um pouco mais complicada a situação dela, assim, né? Mas, na verdade, o PT já vinha fazendo essa aliança com o mercado, e quando estava tudo bem, o mercado estava achando bom, entendeu? Porque o segundo governo do Lula ali estava todo mundo contente, salvo eu não me lembro mais do que aconteceu. Não tinha oposição? Não tinha oposição. É verdade. E agora tá tudo ruim porque o governo não consegue, não toma as medidas, e aí o mercado está reclamando. Porque, Acabou o dinheiro. E o dinheiro acabou e a culpa é do governo. Agora, o governo gastou muito ano passado com as eleições, querendo ou não, né? Eu acho que a gente tem acho que para a gente chegar no impeachment, a gente tem que passar pela questão da conjuntura econômica, tá? A gente tem que ver, por exemplo, até depois do Carnaval, até março, como a questão econômica vai estar. E ela tende a piorar, porque a gente sabe da recessão, a gente tem acompanhado aqui no programa vários economistas falando que ela deve se intensificar. Qual que é o problema? É que agora, com toda essa movimentação, o país não faz aquilo que tinha que fazer, a lição de casa. Não consegue aprovar nenhuma medida, não consegue determinar, por exemplo, questões do superávit, questões que precisam ser resolvidas. Tu precisa primeiro aprender a somar para depois aprender, né, a dividir. Ou seja, primeiro a gente tem que organizar a casa, o básico. Vamos organizar a economia, tentar voltar para a meta de inflação. Mas o Congresso, Só a que Câmara aí, não quer isso. Exatamente. A Câmara quer destruir. Mas é onde eu quero chegar. Isso é uma parte, então, tá? Né, uma os políticos parte. não estão pelo bem do Brasil. Justamente. Né? Nem a Então, o oposição. que vai acontecer? Então, a gente vai ter que considerar que há uma chance do impeachment acontecer. Porque Guilherme, ela não vai resolver o problema da economia agora. Porque é um especialista em economia, em política. Guilherme, o risco, para as pessoas entenderem em casa, por mais que tenha apoio, por exemplo, pró-Dilma, pessoas que saíram agora nos últimos dias para se manifestar contra o impeachment,
A decisão passa pelo Congresso. A pressão tem que ser em cima do Congresso, porque eles decidem, são eles que vão dar o rumo desse processo de impeachment. E aí é totalmente voltado ao interesse de cada bancada. Exatamente, exatamente. Mas a eu concordo decisão com o vai que o ser Mauro do disse da Senado questão e o do Ciro governo Gomes. Ele tem a falado... maioria no Senado. Não, muito bem. Mas a O gente viu, por exemplo, STF assim, ó, decidiu que a decisão cabe ao Senado, o governo A tem gente maioria viu, no o Senado. Guilherme é Mas o testemunha. problema é o processo do TSE lá, Sim. da aprovação das mas a contas gente que viu, por cai a exemplo, chapa assim, ó, inteira. questões econômicas que passam pela economia. O Congresso, em determinado momento, o país precisando cortar gastos e o Congresso jogando contra, aprovando Exatamente. medidas que aumentavam os gastos. Isso é uma espécie de terrorismo para cima, né, Sim. do governo. Mas, por exemplo, assim, ó, vamos avaliar racionalmente, tá? O Ciro Gomes, como disse o Mauro, tem tido entrevistas muito boas, porque ele diz assim, meu amigo, tira presidente e você acha que é o quê? Que o Temer é a solução na ótica do Ciro Gomes, né? Aí, o que vai acontecer? Há quanto tempo a gente demorou depois do impeachment do Collor a ter estabilidade econômica, a ter dinheiro para o programa social? Quanto tempo? Quanto tempo a gente vai ficar assim? O comércio se arrastando, a gente com menos dinheiro no bolso, a inflação subindo. Sem credibilidade internacional. Sem credibilidade. E aí, Arthur de É a Faria? solução? O que vai acontecer, Arthur de Faria? Me ajuda! Profeta Arthur, por favor. Nossa, tua carteirinha aí Isso. do partido. O Arthur tá que nem o... E essa barba aí? Eu conheço essa Tu barba. é o mestre Yoda aqui do Conexão. Não, eu tenho a descrença, eu acho que ruíram as crenças partidárias, né? Não tem mais partido no país. Isso é uma coisa impressionante, né? Eu acompanho bem o cenário político na Argentina lá, porque tem muitos amigos lá, vou muito para lá. E lá, os partidos, independente de qualquer coisa, né? Tem um partido peronista que é um grande balaio de gato, que tem peronistas de direita e peronistas de esquerda, e tem a oposição, né? E hoje no Brasil é muito difícil... Às vezes tu fica te perguntando, tá, mas esse cara é de que partido que ele tá mesmo? Porque ele já trocou tanto de partido, não fez a menor diferença. O próprio Ciro Gomes, né? Gomes que é o exemplo. já Ciro teve Gomes é o 7 exemplo. partidos. E as alianças completamente absurdas, né? Todo mundo. Como isso, no final do governo do Lula, praticamente não tinha oposição, né? E agora a gente está vivendo um momento em que ninguém é da situação, né? Tá todo mundo saindo. Pulando fora. Os Não, e o ratos saltam PMDB fora, a também história segue frente. já tem vários PMDBs, né? PMDBs. PMDB, então, aí era um programa só para tentar descobrir, né, o que é o PMDB hoje, porque tem o PMDB do Renan, o PMDB do Cunha, Do Temer. o PMDB do Temer, que é um quebrar pouco o sigla, tá? PMDB Tem do o E outra P, coisa. tem o M, tem o D e tem o B. E outra São coisa. vários partidos. E outra coisa que a O gente tem que PMDB ficar do atento. Pedro tá? Simon é qual, sabe? E outra coisa, o Existe? PMDB do Pedro Simon não é MDB, como ele mesmo disse. É, não existe mais. Já viu? Já tiraram o É, P. já tiraram o P. Olha só, a gente tem que ficar atento a uma outra coisa, a questão dos estados, porque todos os estados talvez não estejam na situação que o Rio Grande do Sul está, mas todos têm problemas. O Rio de Janeiro, inclusive, está enfrentando problemas sérios de dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a saúde, hospitais estão fechando no Rio de Janeiro. Então, o problema do Congresso, tá? O problema do país ficar nessa situação interfere no quê? Na gasolina da tua viatura, na escola que tu precisa reformar, no salário aqui do 13º, que vai ficar só pro ano que vem para quem não tirou empréstimo no Banrisul. Então, meu amigo, é o seguinte... Interfere no pão que a gente Interfere come. no pão pronto. que a gente come Que é em e dólar. na segurança que a gente Trigo tem em para andar na dólar. rua em todo o serviço. Bom, gente, vamos fazer o seguinte. Eu preciso de água. Eu preciso de um 13º, eu preciso do 14º, 15º, um 16º, eu preciso de ajuda. Mas vamos dar uma aliviada nesse último bloco para a gente relaxar e eu faço a primeira pergunta para o mestre dos anos 80 e 90, Mauro Borba, o homem da Boys Don't Cry, da Hora do Rush, enfim. A velharia, Mauro Borba. O pessoal botou aqui na pauta. Tempo de nostalgia. Em 2015 tivemos aqui, ó, franquia Star Wars voltando, De Volta para o Futuro, né, sendo Completando. relembrado. Temos, eu vou até Martin citar a McFly concorrente, o Martin McFly chegando no futuro, todo mundo relembrando não só os filmes, mas situações, coisas que lembram o passado. Vou acrescentar aqui o Jurassic Park e vou acrescentar a concorrência também lá na Plim Plim, onde os caras estão fazendo um remake da Escolinha do Professor Raimundo, né? Entre outras coisas. Essa nostalgia, os anos 80 vão acabar algum dia? Os anos 80 estão de volta. Eternamente em loop, a gente tá em loop. É, rapaz. Mas eu acho assim, tem algumas coisas que voltam renovadas, né? O Star Wars ganhou um reforço, né? Porque entrou pra Disney lá, os estúdios... como é que é? O parque que tem do lado da Disney, né?
É que é o o Universal. Universal. É Universal. Universal. E aí, claro, aí voltou com força total. Hoje em dia tu entra nessas lojas de departamento, assim, de classe média, né? E tem produtos Star Wars à venda. Então, não é só em lugar de... Vocês gostavam de Star Wars? Eu sou fã, eu gosto. Eu tenho a trilogia, né? E, A original. A original, tô curioso para ver o filme. Mas, claro, tem a nostalgia de curtir a coisa do passado, né? Que, por exemplo, eu fiz a Festa Boys por isso, né? Para ter a coisa da nostalgia. E lá se vão 15, 16 anos que eu estou fazendo a nostalgia dos anos 80. Claro, hoje já diminuiu um pouco o impacto, assim, mas hoje já tem a nostalgia dos anos 90. Sim. E já tem a nostalgia do início dos anos 2000, né? Porque, afinal... Mas eu acho que é aquela coisa do ciclo, né? Que as pessoas mais velhas ficam com saudade e alguns produtos voltam renovados. Aí o pessoal usa o sucesso, né? O De Volta para o Futuro. Sim. Né? Fizeram várias versões. O Star Wars, a história avança, né? Não é um remake, mas os remakes também foram uma tendência em 2015, né, Marisa? Sim, o próprio Jurassic World, né? Que o filme é péssimo, não sei se vocês viram. Vi. Mas só pela nostalgia também, o filme acabou em terceiro lugar nas maiores bilheterias da história. E sim. Star Wars, a gente está vendo imagens ali, a tendência é que seja no mínimo a segunda maior bilheteria da história. Mas Star Wars é bom, tá, gente? Eu já vi. Vale a pena. Mas Então... se a gente for lembrar, assim, não só no ano de 2015, mas... E é os filmes de herói também, uns né? 3, Isso 4 mexe anos. muito com a nostalgia das pessoas, os filmes de herói Sim, também também, retomando. também. E ano que vem a tendência é que continue. O HQ. Porque vai ter X-Men, vai ter Batman versus Superman, que era uma coisa muito esperada pelas pessoas, né? Sim. Então a gente não tá crescendo. Mas eu acho assim, uns 5 anos A gente pra cá... continua criança. Se a gente for ver na cultura pop, a ideia de remake, por exemplo... Tô lembrando aqui Vingador do Futuro, que foi um sucesso com Arnold Schwarzenegger, depois veio com Colin Farrell. Entre outros filmes foram... A gente tá numa crise criativa, Arthur de Faria? Não, eu acho que essa coisa tem a Hollywood está muito infantilizada mesmo, né? Assim, tanto que houve uma cisão muito grande, eu acho que no cinema americano, e especificamente do cinema americano, que é a maior indústria do mundo. Ou talvez a segunda maior, não sei se Acho Bollywood que é a não é segunda, maior. Bollywood, em números absolutos, eu acho que Bollywood é maior. Hoje tem os filmes de Sundance, né? Os filmes que concorrem ao Festival de Cinema Independente, e tem os filmes do Oscar, né? E esses mundos estão cada vez mais apartados um do outro. Isso tem se radicalizado, né? Os filmes são cada vez mais caros. Como eles são cada vez mais caros, eles têm menos possibilidade de não serem óbvios, porque tu não pode arriscar nada, então eles têm que ser só no que é confirmado, e tem uma infantilização muito grande mesmo, assim, dos blockbusters, né? Se a gente for ver os filmes mais assistidos todos, eles são todos desse mundo desse mundo de quem não quer envelhecer mesmo, né? De quem quer se manter no imaginário infantil. O próprio Star Wars, no começo, ele porque, assim, tem uma história interessante. A matriz por trás disso tudo, de todas essas histórias, é do Joseph Campbell, que é um antropólogo que escreveu uns livros, entre eles A Jornada do Herói, que conta essa história, que desde que há a história, né, desde a Grécia Antiga, tem as histórias dos heróis que cumprem uma jornada como a do Luke Skywalker, como a de Jesus, como a da Ilíada e tal. Esse cara foi professor do George Lucas. Foi estudando com ele que ele teve a ideia de escrever o Star Wars, de transpor isso para um mundo do cinema blockbuster. Sim. E tal. E aí isso meio que virou uma... norma. Né? Tu pegar o roteiro desses filmes, todos eles são o mesmo. Cumprindo os passos todos da jornada do herói, né? Assim, tem um conselheiro mais antigo, ele tem que sair do lugar onde ele estava, em busca Star Wars é o retrato perfeito disso, né? Mais escrachado, digamos exatamente. assim. Porque era quase didático. O roteiro do Star Wars é quase didático, transpondo essa história. Deixa eu... bom, a gente tem que avançar, infelizmente, a gente está chegando aos finalmente, mas nessa teoria ainda, isso não vem ao encontro de, por exemplo, o que a gente vive hoje, as gerações, botar aí meia-idade, né, o adulto, que não quer envelhecer. Exatamente. Né? E aí eu vou pegar aqui um outro fenômeno, né? Os Stones estão chegando, os vovôs do rock. Stones é aquela corporação de velhinhos, né? Isso. Que faz show, né? Exatamente. Mais de 50 anos estão aí mandando um rock and roll. Vocês acham que tem a ver com isso? As pessoas ainda não abandonaram? O grande ícone do rock and roll é um ícone
passado, né? É. Eu tenho mais interesse na cotação do Quiabo na Polônia do que no show dos Stones. Não me interessa Ele não pra descobriu nada. os Stones ainda. Ele descobriu os Beatles há pouco. Vai lá, até afogou agora- o apresentador agora. Tô passando mal. Se não descobriu até agora, vai... É, Tem né? gente que nunca descobre Mas eu os acho que a gente Stones. tem Eu um também nunca fenômeno. descobri. Não, eu vi depois. Eu já não gostava. Depois que eu vi o Shana Light, não me conta Não, que eu eu não sou iria no dinheiro. show, mas eu não me mataria pra ir no show. Eu pagaria até R$40. Esse programa tinha que ter uma declaração forte. Tu vai abrir o YouTube lá no programa especial. Alguém defende os Stones, tá gritando aqui o produtor. Mauro! Vem aqui, Ayrton, vem aqui. Mauro, a gente tá te defende chamando. os Stones, Mauro. Não, eu defendo, sim. Não, claro, eu entendo a lógica do Arthur, assim, porque, claro, tem aquele show dos Stones em Copacabana que teve, Sim. que foi o último no Brasil, ali tu via que era uma farra na praia, entendeu? qualquer Mas tudo coisa. bem. Mas, assim, os caras, não é isso que tira a importância deles, Sim, né? sim. E isso que tu falou, que eles são meio que uma máquina de entretenimento, foi exatamente o que eu pensei quando eu vi o primeiro show dos Stones que eu vi. Que eu vi dois, né? Um em São Paulo e um no Rio. E quando eu vi a primeira vez, eu disse, cara, é uma máquina de entretenimento o negócio. Porque, tem a história do rock and roll, e a mística da guitarra do Keith Richards, ok? Mas eles criaram, não sei se criaram, mas eles formaram realmente uma indústria de entretenimento com o rock, né? Porque é tudo muito, não vou dizer ensaiado, assim, mas é muito perfeito, assim, a coisa, funciona muito bem, entendeu? Não tem como o cara olhar aquilo e não dizer assim, putz, os caras são bons mesmo. Deixa eu Faz pedir a funcionar o opinião negócio. do nosso headbanger, cabeludo, riponga, roqueiraço, Guilherme Roquete, que tá louco pra falar. Mas assim, ó, eu curto bastante música dos anos 80. Entendeu? Sim. Tu The também não quer Outfield envelhecer, eu curto. Não, eu acho que a gente tem, eu ia dizer isso antes. Eu acho que assim, a nossa geração, tipo, eu tenho 30 anos, eu acho que a gente tá tentando adiar um pouco essa história de ficar velho. Né? Eu acho que a gente quer continuar curtindo aquelas mesmas coisas que a gente gostava antes. E a gurizada nova agora, que já nasceu com o telefone celular na mão, não vai ter essa sensação. Eu acho que a nossa geração Porque o tempo é a relativo última. para eles. Isso eu acho muito interessante. Porque como tu tem acesso a tudo, tu está competindo com o que foi feito de melhor em todas as épocas. Sim. Né? Então tem... quem se interessa por rock hoje, ouve com 2 cliques, por exemplo, o cara ouve com a mesma facilidade uma banda de hoje, uma banda de 30 anos atrás, uma banda de 40 anos atrás. Então o nível da discussão se eleva e tal. E eu acho isso bem interessante. Isso eu acho e cai cada vez mais as fronteiras também, né? Isso é uma coisa que a gente não falou, mas assim, cada vez mais é desideologizado o gosto. A mesma pessoa pode gostar do Wesley Safadão, dos Stones Eu e gosto da de Gal Sidney Costa. Magal. Né? Aquela noção de tribos já misturou isso tudo, já, né? já. Bom, Mas olha isso é só. bom. Isso Você é acha é bom? positivo. Então Isso é tá, positivo. então eu vou, como o Arthur é um otimista por natureza, a gente encerra com essa frase. Isso é bom, que bom. Que bom que 2016, de um jeito ou de outro, vai ter que ser bom. A gente, com o copo meio cheio ou meio vazio, vai ter que se virar. Eu quero convidar os amigos, né, aqui que estão... Meus colegas, Marissa Sampaio, Arthur de Faria, Mauro Borba e Guilherme Roquete. Primeiro, agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente nesse programa especial e fazer um convite para que a gente possa voltar em 2016, por que não já no começo projetando o que vai acontecer. Será que vai ser um ano bom? A gente espera que sim, não é verdade? Muito obrigado, amigos. Sejam sempre bem-vindos. Um feliz ano novo para vocês, tá bom? Feliz ano novo especialmente... para todos. Oi? Tu não vai dizer em quem tu votou? Fica para o programa de 2016, eu abro, contando, abrindo minha vida. Tá bom, gente? Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e um excelente ano novo. Tudo de bom. Feliz 2016. Tchau, tchau.